Esse é o vídeo onde eu vou fazer a continuação do vídeo anterior do método A2O. Esse daqui é o segundo vídeo onde eu vou falar sobre os alvos e o stop loss, como fazer para traçar os alvos e traçar os stop loss, que foi uma coisa que eu tinha prometido para vocês que eu ia postar, né? E falar sobre isso, que algumas pessoas estavam com dificuldade de, depois que entrou no short da operação lá do método A2O, aonde vai realizar lucro, né? Então eu vou mostrar aqui duas ferramentas, duas formas diferentes que vocês podem fazer para estabelecer o alvo de vocês e também o stop loss, tá? Bom, bora começar com os alvos. No método A2O, eu tinha mostrado para vocês e ensinei como fazer para utilizar a extensão de Fibonacci para poder medir o movimento, né, a amplitude do movimento, para saber se chegou aqui na nossa zona de exaustão em 161,8%, tá? Esse exemplo aqui no caso da MDT, vocês podem ver que cumpriu todos os requisitos, né? Não vou nem repetir aqui porque vocês já devem saber quais são. Então bateu aqui na zona e o preço caiu, como esse daqui é um dos exemplos mais perfeitos do setup, né? A execução completa dele aí. Então bateu aqui na zona de exaustão e começou a cair. Depois que eu fiz a minha entrada, tá? Depois que eu fiz a minha entrada aqui, aonde que eu vou estabelecer os alvos? Bom, a primeira ferramenta que eu posso utilizar para isso é a retração de Fibonacci. Veja que para o método, né, para estabelecer o ponto de entrada, nós usamos a extensão de Fibonacci com 3 pontos, tá? E para os alvos a gente vai usar a retração de Fibonacci, que conta com 2 pontos. Vou explicar aqui. Bom, tá bem aqui a extensão de Fibonacci traçada, depois que acontece a minha entrada, eu vou pegar aqui a retração de Fibonacci, tá? E aonde é que eu vou colocar ela? A retração de Fibonacci eu vou colocar na base do movimento que originou a minha entrada, tá? Não é da pernada de alta lá embaixo, mas daquele candle ali, da base daquele candle que estourou os 70%, a partir daquele candle. Então eu pego bem aqui, ó, a base, tá? Levo lá para cima e vai até onde? E vai até a máxima daquele movimento. Nesse caso aqui da MDT, a máxima está aqui por volta de 0,048, que foi esse pavio aqui. Então eu pego a mínima e pego a máxima aqui. Pronto, está aqui traçada a minha retração de Fibonacci. Eu vou ocultar aqui a extensão para ficar menos confuso. Pronto, está aqui. Então eu estou aqui com a retração aplicada. E como é que eu vou utilizar ela para estabelecer meus alvos? Bom, a retração de Fibonacci, pessoal, ela funciona da seguinte forma. Você tem um movimento de expansão, tá? E começa o movimento de retração. Nesse movimento de retração, tem alguns pontos que são mais interessantes, que é onde o preço costuma estabelecer zonas de suporte dentro desses pontos da retração de Fibonacci, tá? E geralmente quando pega esse suporte, o preço dá uma reagida e tende a se recuperar após aquilo, tá? Então a gente pega a retração desse jeito. Foi estabelecida aqui a retração, deixa eu só corrigir bem aqui embaixo, ó, pronto. Está estabelecida a retração, já fiz a minha entrada lá na zona de exaustão. Quais são as minhas zonas de alvo? Eu tenho bem aqui, ó, 38%, eu tenho 50% e eu tenho 61%, tá? Sendo que 61% está destacado aqui em amarelo, porque é a zona mais importante dentro da retração, que é a zona de ouro, tá? É o número de ouro, 61,8%. Então esses daqui são os meus alvos. Então através desses pontos aqui da retração eu estabeleço os meus alvos de realização de lucro para fechar a operação. Sendo que, olha só, esse daqui é um detalhe importante para falar para vocês. Sendo que os primeiros pontos, 38% e 50%, são sempre os mais prováveis de pegar, principalmente quando a gente teve um movimento muito agressivo de alta, tá? Quando a gente tem um movimento muito agressivo, a retração não é tão grande assim. Pode acontecer de não retrair até 61,8%. Então ele retrai até 38%, retrai até 50% e depois que toca aqui no 50%, o preço volta a subir novamente. Isso acontece, tá? Então é importante vocês terem isso em mente. Estabeleceu a retração, eu, pelo menos, gosto de fazer a realização de lucro nessas duas primeiras zonas aqui, tá? 38% e 50%, porque como eu acabei de falar, são as mais prováveis de pegar. O 61% precisa ter uma correção mais forte
E também você precisa ter mais paciência para pegar, porque na maioria das operações isso vai demorar 5 dias, uma semana, 10, 15 dias para acontecer. Vejam só que no exemplo aqui da MDT, depois que teve a nossa ponto de entrada, demorou aí 20 dias para atingir os 61%. E o que é o método A2O? O método A2O é a possibilidade de você operar e lucrar no curto espaço de tempo. Então você não vai fazer uma operação aplicando esse método para esperar 20 dias para realizar o lucro. Não é assim que funciona. Ele foi criado justamente para viabilizar os curtos, os lucros no curtíssimo prazo. Então por isso também que eu utilizo, na grande maioria das vezes, essas duas retrações aqui. Tá? Então chegou aqui, eu vou só abrir um parêntese rapidinho. Lá no vídeo, no primeiro, naquele de 1 hora, eu falei para vocês que as minhas realizações de lucro são com 100% de lucro, tá? Então, quando eu entro, geralmente antes de bater no 38% aqui da retração, eu já estou com meu 100% de lucro. Então, eu já fechei a operação. Independente se vai cair mais ou não, se vai bater nos próximos pontos de retração ou não, isso para mim não interessa, isso para mim não é importante. Por quê? Porque dentro do meu setup, das minhas operações, já está estabelecido que com 100% de lucro eu encerro a operação, fechou aquele dia para mim, eu espero a próxima oportunidade, tá? O que eu estou mostrando aqui é uma forma para caso você queira alvos diferentes, você tem a sua própria meta, o seu próprio objetivo diário, a sua meta semanal. Então, estou mostrando para vocês como vocês podem fazer para pegar alvos maiores, até pela questão de você não utilizar a mesma alavancagem que eu uso. No caso, você pode utilizar uma alavancagem menor, então precisa realmente de um movimento maior de queda para você ter ali seus 100, 150, 200% de lucro. Então, só para abrir esse parêntese em relação ao que eu faço, tá? Então aqui, essa daqui é a primeira ferramenta que vocês vão utilizar. Vocês vão utilizar sempre dessa forma que eu expliquei, tá? Qualquer coisa, volta aqui para entender o que foi que eu falei a respeito de onde vocês vão colocar o ponto inicial. Puxa para cima a retração de Fibonacci, coloca aqui na máxima, tá? E aí vai já estar traçado para vocês aqui quais são os pontos de suporte para o preço cair. Veja só que interessante, ó. Bateu aqui no 50%, deu uma reagida, voltou, devolveu tudo, bateu no 61%, teve um falso rompimento, voltou a subir. Foi o que eu falei agora há pouco. A retração de Fibonacci ela tem uma taxa de acerto muito grande em relação a isso, pessoal. Identificar os pontos de suporte que até servem como entrada para outras operações. Então bate naqueles pontos ali, sendo que 61,8% é o mais importante, o preço tende a subir. E o que é esse ponto vermelho, só para explicar aqui, essa zona vermelha bem aqui embaixo, tá? Aqui eu destaquei em vermelho justamente para chamar atenção. Por quê? Quando o preço sobe muito, começa a retrair e ele perde 78%, isso não é mais uma correção saudável, tá? Aqui já pode ser uma reversão e o preço pode cair, despencar e voltar para sua estrutura de baixa. Eu estou até me excedendo aqui porque essa explicação não fazia parte do vídeo, mas já que eu estou falando sobre retração, eu vou explicar isso. Então, até 61,8%, veja só, até 61,8% é o que a gente chama de retração saudável ou correção saudável. O preço subiu, precisa corrigir para ganhar liquidez e voltar a subir. Agora, se vem abaixo disso e passa de 78,6%, não é mais uma correção saudável e aí o preço realmente tende a criar uma estrutura de baixa. E agora a segunda ferramenta que eu utilizo, não com tanta frequência assim, mas vocês podem utilizar porque eu já fiz a verificação e realmente ela também tem uma taxa de acerto bem interessante em relação a essas questões de retração, né, expansão, retração, e ali nessas retrações você estabelece o seu alvo de realização de lucro para as operações de short. Essa ferramenta já está colocada aqui, ó, eu vou colocar o nome, é a VWAP, tá? É a VWAP, certo? Isso daqui é uma ferramenta gratuita, veja só que tudo no método A2O você pode fazer no plano gratuito, com ferramentas gratuitas, indicadores gratuitos, não tem nada pago, você não precisa pagar para nada para fazer essas operações, precisa pagar nada.
Como é que vocês vão encontrar a VWAP? Ela está bem aqui, ó, nas ferramentas de desenho aqui na lateral. Vocês vão bem aqui aonde tem projeções, tá? Ou projeção, na aba projeção. E lá embaixo, veja só onde tem aqui, ó, baseado em volume. É a primeira ferramenta que está, ó, VWAP ancorado, certo? O que vocês vão fazer? Eu vou tirar aqui a VWAP para mostrar para vocês como é que eu utilizo ela, como é que eu faço a aplicação dela aqui. Espera aí. Pronto, tirei. Eu vou bem aqui, ó, pegar a VWAP ancorado, pronto, já pegou. Aonde é que eu vou aplicar ela? Ela só tem um ponto, tá? Só tem um ponto de inserção. Eu vou colocar ela, pessoal, bem aqui na base. Olha só, primeiro eu vou desenhar aqui para vocês. Eu tenho essa perna de alta aqui, ó, todo esse movimento de alta aqui. Eu vou colocar o VWAP bem na base desse movimento, tá? Coloco bem aqui, clico uma vez, pronto, o VWAP já vai aparecer para mim aqui, tá ok? Já vai aparecer para mim. E como é que eu utilizo? Como é que vocês vão utilizar? O VWAP é o seguinte, pessoal, ele trabalha da seguinte forma. O VWAP aqui é essa linha azul, tá? Essa linha azul que está bem aqui no meio, ó. Nós temos uma linha verde embaixo, uma linha verde em cima e no meio tem uma linha azul. Essa linha azul é o VWAP. Como é que ele funciona? Quando o preço está muito distante do VWAP, está muito acima, né, da linha azul, isso significa que o movimento está em expansão, né? Isso também tem a ver com a questão de identificar que o preço está chegando numa zona de exaustão. Por quê? Porque o preço não costuma trabalhar, não é o normal dele trabalhar muito longe da VWAP. Então, quando ele está muito distante, é porque ele está atingindo uma zona de exaustão, é porque ele está super comprado, é porque ele está com RSI estourado lá em cima, e ele tende a retrair depois disso. E é nesse movimento de retração que a gente começa a traçar os nossos alvos através da VWAP. E quais são os nossos alvos? Os nossos alvos são as próprias margens que nós temos aqui na VWAP. Veja só, nós temos a margem superior, que é o topo, nós temos a própria VWAP e nós temos aqui a base da VWAP. Então temos três zonas, assim como na retração de Fibonacci. Vocês podem utilizar três zonas diferentes, né? Três zonas diferentes para estabelecer seus alvos. Aqui na VWAP também você tem três zonas diferentes. Então fez a entrada, o preço caiu para cá, opa, realizei lucro. O preço continuou para cá porque ele volta para a VWAP e eu realizei todinho aqui meu lucro. Ou eu posso fazer um pouco mais arriscado, deixar o meu lucro aqui embaixo, tá? Agora eu vou mostrar para vocês a VWAP junto com a extensão, que é onde a gente determina a nossa entrada, para vocês, para a gente dar uma olhada como é que funcionam as duas juntas. Será se tem lógica realmente utilizar a VWAP? Veja só aqui, ó. Tá aqui. Aqui está a extensão. Nossa entrada foi aqui na zona de exaustão, beleza? E olha só onde é que está a VWAP aqui embaixo. O topo, a VWAP e a base da VWAP. Então, eu vou colocar aqui a ferramenta de venda para a gente traçar. Ó. Aqui foi a minha entrada. Olha aqui, se eu colocasse na VWAP o meu alvo, dava uma retração de 25%. Com uma alavancagem de 10 vezes, que é o que eu costumo utilizar nessas operações, utilizando a VWAP como ferramenta para os meus alvos, isso daqui dava uma operação de 250% de lucro, tá? Pegando aqui, no meio da VWAP. Se eu pegasse a base da VWAP lá embaixo, daria 40% de retração nesse movimento, o que faria com que a minha operação, meu trade, fosse de 400% de lucro no short, utilizando essas ferramentas. A extensão de Fibonacci para estabelecer a minha entrada junto com o candle de rejeição e os outros critérios lá do método, tá? Junto com a VWAP, teria um setup com 250% de lucro, que poderia ser meu lucro parcial, e 400% de lucro, que poderia ser o meu lucro final dessa operação. Agora cabe um disclaimer muito importante aqui. Estou mostrando essas duas ferramentas gratuitas que você pode utilizar, que vão te auxiliar a definir um alvo, caso você tenha muita dificuldade nisso, tá? Mas eu vou repetir uma coisa para vocês que é muito importante. Eu criei o método, eu apliquei a utilização de todas essas ferramentas, mas eu faço a minha realização, o meu gerenciamento de acordo com o que eu acredito, de acordo com o que eu quero, de acordo com a minha meta. Vou repetir, os meus alvos são fechados com 100%, tá? Você pode utilizar a retração para determinar alvo? Pode.
Você pode utilizar VWAP para determinar alvo? Pode, mas eu acho importante sim que você tenha sua meta, seu objetivo. No trade, o seu objetivo é pegar 50%, é 100%, então na maioria das vezes você nem vai precisar utilizar essas ferramentas. Por quê? Porque logo depois da entrada, algumas horas depois, ou no dia seguinte, se já vai bater os seus 50%, 100%, é só realizar lucro, fechar a operação e pronto. Tá? É muito, por que eu estou fazendo esse disclaimer aqui? Porque é muito importante você ter um controle da ganância. Né? O objetivo aqui não é ganhar muito todas as vezes. O objetivo aqui desse método que eu estou repassando para vocês é o ganho consistente. É o ganho seguro, que segue um método, segue um setup validado, você vai seguir as etapas, mas você precisa ter o seu gerenciamento de risco. Tá? Então não é uma questão, VWAP diz que eu posso aqui pegar 400%, eu só vou largar o osso nos 400%. Não faça isso, tá? Eu estou dando um alerta para você, não faça isso. Tenha um controle, um gerenciamento de risco, tenha um controle sobre as emoções, sobre a ganância. Para finalizar esse vídeo, eu vou falar sobre a questão do stop loss, já que eu já apresentei aqui como vocês vão fazer para estabelecer os alvos. O stop loss ideal, pessoal, nessas situações aqui é o stop loss técnico. E o que é o stop loss técnico? O stop loss técnico é o stop loss que obedece à estrutura de preço, à ação de preço vigente naquela moeda ali. Como que a gente pode estabelecer o stop loss aqui no caso, por exemplo, da MDT? Olha só, eu vou colocar de novo a extensão de Fibonacci, tá? Eu até tirei aqui, eu vou deixar ela aqui para servir como exemplo de uma coisa aqui para vocês. Como é que eu vou estabelecer meu stop loss técnico aqui? Bom, se a minha entrada foi bem aqui na zona de exaustão, eu vou utilizar a ferramenta aqui de venda, tá? Para exemplificar melhor para vocês. Meu stop loss técnico deve ser acima da máxima da rejeição. No caso aqui a máxima está em 0.0489, meu stop loss técnico ele fica um pouco acima disso, tá? Já deu a máxima lá, apresentou o candle de rejeição, começou a cair, eu não entrei na máxima, eu entrei aqui seguindo os critérios nessa zona, tá? Depois de ter apresentado um candle de rejeição, então meu stop loss está para cima um pouco da máxima. Por que é interessante esse stop loss aqui? Porque depois que tem esse movimento de máxima e a rejeição, a gente deixa o preço com um bom espaço para ele correr sem pegar o stop loss, tá? E aí a gente tem uma margem de segurança. Preste atenção numa coisa que é muito importante. Se eu coloco um stop loss de 10% e eu tenho uma alavancagem de 10 vezes, isso significa o quê, pessoal? Que eu vou ser liquidado, tá? Então tomem cuidado com isso, aonde você vai colocar o stop loss, junto com a informação de qual alavancagem que você está utilizando. Então se o meu stop loss, por exemplo, deu, infeliz, se meu stop loss deu, técnico ali, está apontando 10% e eu utilizo 5 vezes de alavancagem, isso vai me dar o quê? 50% de perda se atingir o stop loss. Então é um 50% de prejuízo naquela operação. Isso é uma coisa que vocês precisam estar cientes. Mas o stop loss técnico, ele é justamente isso. Ela é a questão de você estabelecer um stop loss aonde o preço já foi visitado e diminui as possibilidades dele retornar lá, principalmente depois dele ter atendido os critérios de candle de rejeição, o volume está diminuindo, o RSI já está com divergência, então quando a gente já tem tudo isso favorável para a operação de short, o preço volta a subir é mais difícil. Pode acontecer, mas é mais difícil. Por isso que você precisa ter o gerenciamento e por isso também que eu falei lá no primeiro vídeo, no vídeo do método, dizendo que esse é o tipo de operação que você tem que observar. Você precisa acompanhar. Não é o tipo de operação que você vai entrar e vai deixar para olhar 4, 5, 8 horas depois no dia seguinte. Você precisa ficar acompanhando, você coloca alertas, você tem que ser notificado dos movimentos, se está subindo muito, se está pegando perto do stop, se você vai adicionar mais margem, se você já vai assumir o prejuízo, o que é que você vai fazer, certo? Então é importante você ter esse discernimento para conseguir gerenciar suas operações. Eu aqui dentro desse vídeo, uma coisa que eu não posso fazer, uma coisa que eu não vou fazer, é dizer para você, estabeleça um stop loss de 10%, de 20%, tá? Eu não posso fazer isso, que seria
o stop loss percentual. Assim como eu não posso dizer para você estabelecer um stop loss financeiro. Assuma uma perda de $100, de $200, de 500. Eu não posso fazer isso, isso não é minha obrigação, isso é sua obrigação, né? Gerenciar o seu dinheiro e as suas operações é sua obrigação. Eu estou apresentando o método, como você vai utilizar depende do seu gerenciamento de risco. O stop loss que eu estou apresentando aqui é o stop loss técnico, disso eu posso falar por quê? Porque isso tem a ver com a estrutura de preço, com a análise, e esse é o meu trabalho, esse é que eu faço de análise de ação de preço. Então, eu estou apresentando o motivo de por que é interessante o stop loss técnico, tá? Agora, outro disclaimer, não é infalível. Não é infalível. Pode acontecer sim, e já aconteceu da moeda criar uma zona de rejeição ali, tem uma pequena rejeição e logo depois dispara novamente. Por isso que é interessante uma outra coisa aqui, para finalizar o vídeo, uma outra coisa que eu faço e que talvez seja interessante para vocês fazerem é o seguinte: eu entrei na operação, tá? Apresentou todos os critérios, eu entrei na operação de short bem aqui. O preço começou a cair e eu comecei a ficar no lucro. O que é que eu faço, tá? Se eu acho que pode cair bem mais e pode me dar mais lucro, ou se eu acho o contrário, que ela está muito arriscada e pode voltar a subir e me estopar, depois que o preço caminha positivamente a favor da minha operação, eu armo um TPSL, tá? Take Profit Stop Loss. E esse Stop Loss aqui ele fica armado na entrada. O preço já está aqui embaixo, o Stop Loss fica na entrada e o meu TPF, meu Take Profit fica em alguma zona aqui para baixo. O que isso quer dizer? Que se o preço voltar a subir, eu não vou ter prejuízo, porque a minha saída vai ser na entrada. Então vai ficar ali 0 a 0, 0 para mim, 0 para o mercado. Então voltou a subir, eu vejo a possibilidade de entrar depois em outro momento, mas eu não estou assumindo prejuízo. Então isso é uma coisa que eu costumo fazer, principalmente quando eu não tenho tempo para acompanhar as operações, e talvez seja interessante você também fazer. Andou, ficou no positivo aqui, o preço andou favorecendo a operação, arma um TPSL, bota o SL na entrada e você se despreocupa, tá? Você pode relaxar, você pode se afastar, porque você não vai ter prejuízo, aquela operação está totalmente protegida. Bom, pessoal, esse era o segundo vídeo dessa série do método A2O, são apenas 3 vídeos, já teve o primeiro, esse é o segundo, o próximo vai ser o terceiro, onde eu vou falar mais sobre essa questão de gestão. Gestão da operação, gestão da banca em relação a esse tipo de método, tá? E a gestão do trade em si, né? Que é como é que eu faço para não ser liquidado nessas operações. Aí, mais uma vez, eu vou mostrar o que eu faço nas minhas operações. Vou trazer um outro exemplo de um membro lá da comunidade do Bunker que aplica o método A2O e tem um desempenho incrível todos os dias. Ele fez uma pequena alteração lá no método em relação à gestão. Vou trazer esse exemplo também para vocês verem como é e talvez sirva um dos dois para vocês, ou então você acaba criando a sua própria variação aí do método em relação à gestão para evitar liquidações, evitar prejuízos e assim conseguir garantir lucro em praticamente todas as operações que você aplicar o método A2O. É isso, se você está curtindo esse vídeo, se você já está aplicando o método A2O, vou deixar um pedido aqui para vocês para curtir, comentar aqui nesse vídeo para que ele tenha mais engajamento e assim alcance mais pessoas com essa finalidade de ajudar a quem está começando ou quem quer aprender uma forma de lucrar um pouco mais seguro, tá? Seguindo o método, seguindo o setup, vamos ajudar com engajamento. Se você ainda não tem conta na MEXC, que é onde esse método é mais aplicável, é na MEXC. Mais uma vez eu vou deixar o link aqui na descrição para você abrir a conta com o meu link. É isso, pessoal. Valeu, até a próxima.